Saúdo a todos na paz do Senhor. Mais uma vez, estou aqui para deixar para a meditação de todos um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 1 em diante. E diz assim a Palavra do Senhor: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aqui nesse texto, o qual nós lemos, fala sobre a história de Jonas, um homem a qual Deus ele enviou como pregoeiro da sua palavra na cidade de Nínive. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que Jonas, no momento que Deus ele enviou Jonas, ele falou com Jonas, Jonas não obedeceu à voz do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz que Jonas ele foi para o lado contrário de onde Deus havia mandado que ele fosse pregar a palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção nesta passagem, e o que eu gostaria de compartilhar com você que está ouvindo esse vídeo no Facebook ou no YouTube, é que no momento que Jonas ele estava dentro daquele peixe, a palavra de Deus ela nos diz que Jonas ele orou no ventre do peixe. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com você. A Bíblia nos diz que Jonas ele estava nessa situação tão difícil. Imagine uma pessoa, um ser humano dentro de um peixe. É muito difícil uma situação dessa. Mas a palavra de Deus nos diz que mesmo Jonas, estando dentro daquele peixe, ele clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, ele buscou o Senhor em oração. E eu quero lhe fazer uma pergunta: como você está? Como tem passado a sua vida? Talvez você possa se identificar como Jonas, mesmo que você não esteja literalmente dentro de um peixe, mas às vezes passamos por muitas lutas, por muitas situações nesta vida que parece que estamos dentro de um peixe. Tribulações, sofrimento, perseguições, enfermidades que parece que não acabam mais. Muitas situações diversas que nos trazem sofrimento. Jonas naquele momento ele estava sofrendo, porque ele estava dentro daquele peixe. Jonas não sabia se ele poderia algum dia sair de dentro daquele peixe. Jonas, talvez ele pensou que não teria jeito a situação dele, talvez a situação dele não teria como melhorar naquele momento. Mas a Bíblia nos diz que Jonas, dentro do ventre do peixe, ele toma uma atitude. A Bíblia diz: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Isso nos ensina que em meio ao sofrimento nós devemos buscar a Deus, que em meio ao sofrimento nós devemos orar a Deus, devemos clamar, devemos buscar a face do Senhor, seja em qual circunstância você esteja, seja qual perseguição você está passando nesse momento. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, busque a presença dEle, que Ele vai ouvir a sua oração, assim como Ele ouviu a oração de Jonas dentro daquele peixe. O Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. Basta somente você clamar, porque a Bíblia diz no versículo 10, após Jonas ele fazer toda aquela oração, diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Olha o que Deus fez quando Jonas ele clamou, quando Jonas ele reconheceu que ele precisava estar na direção de Deus, na direção que Deus deu para a vida dele, e ele clamou, ele orou, o Senhor ele deu ordem ao peixe. Assim o Senhor ele vai fazer
com a situação que você tem passado, com o sofrimento, com a angústia, com a tribulação que tem passado na sua vida, o Senhor ele vai dar ordem. Ele vai dizer assim: basta, acabou, é o momento da vitória, é o momento de você cantar o hino da vitória. Assim como Deus ele falou com aquele peixe, o Senhor ele vai falar com esse temporal, com essa tempestade que tem passado sobre a sua vida. Mas basta somente você clamar o Senhor, você buscar a presença de Deus, porque quando nós buscamos a presença de Deus, aí sim, ele entra em cena, aí ele muda o rumo da história. Deus ele deu ordem àquele grande peixe. Imagine Jonas dentro daquele peixe, lá no fundo, não sei se era um rio, se era um mar, mas lá no fundo naquela situação, o peixe obedeceu a voz do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus ele tem autoridade sobre o mar, sobre os animais, sobre o tempo. A Bíblia diz que numa situação onde os discípulos estavam passando por uma grande tempestade, a Bíblia diz que Jesus ele deu ordem ao vento para que se aquietasse. Ele deu ordem à tempestade para que ela se parasse, para que o mar acalmasse. Assim Deus ele faz nas nossas vidas. Mas basta somente a gente clamar a Ele. Clame a Ele. Clame a Ele, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Medite nesta passagem. Busque a presença de Deus, porque nós estamos vivendo dias difíceis aqui na terra, dias que é preciso buscar a presença de Deus, dias que é preciso jejuar, é preciso orar, é preciso estar aos pés do Senhor Jesus, para que possamos vencer as tribulações da vida. Assim eu quero terminar dizendo para você, não importa a situação que você esteja passando, busque, ore, busque a presença de Deus para a sua vida. Assim eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.